Deus Santo, nós te louvamos e bendizemos, Senhor Deus, por mais um domingo que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, para te prestar culto, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração, qualquer distração, Senhor Deus. Que nós possamos estar focados, Senhor Deus, em te cultuar, Senhor Deus, em ouvir, Senhor Deus, a sua palavra. Abençoe, Senhor Deus, o pastor Kevin, Senhor Deus, nas mensagens, Senhor. Abençoe as músicas, Senhor Deus, a leitura da sua palavra. E que o nome de Jesus, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, aqui no nosso meio. Amém. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez. Agora nós leremos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Assim como na escola bíblica dominical, eu vou contar com a participação dos irmãos. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos responderão aí, lendo os versos pares. Filipenses 3, capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nem eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo e seguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para obedecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, confirmando-me com ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos louvar o Senhor com alegria, com um cântico, não a nós, Senhor. Yes.
curve sua cabeça, vamos fazer uma oração de louvor a Deus. Vou convidar o irmão José para fazer essa oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, que todos nós, Senhor, possamos adorar a Ti, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Esse culto é para Ti, Senhor. Nós agradecemos estar mais um domingo, mais um dia com o Senhor, Pai. Nós somos gratos por estar reunido como igreja e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado pela Sua infinita misericórdia conosco, que possamos a cada dia estar mais próximo de Ti, mais perto de Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por acordar e respirar, por ter esse momento de comunhão, que nesse café que nós tivemos juntos, Senhor. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Nós Te amamos e aqui estamos felizes, Pai, por saber que o Senhor é o único suficiente Salvador de nossas almas, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino Mais de Cristo, se preparando aí para o momento de confissão de pecados. A palavra de Deus diz no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 17, o seguinte: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Então, irmãos, este é o momento de nós orarmos a Deus aí individualmente, cada um no seu lugar, pedindo a Deus perdão, misericórdia, pedindo para que Deus perdoe seus pecados e confessando aí seus pecados a Deus. Os irmãos da música vão estar tocando uma canção e, enquanto isso, você ore. E após isso, vou convidar o irmão Eric para estar fazendo uma oração de confissão de pecados pública.
Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos cantar o cântico ao nosso Deus. E enquanto estivermos cantando, o irmão que trouxe o dízimo e a oferta, este é o momento de fazer, só trazer aqui à frente e depositar aqui na urna. Vou pedir para o irmão Igor para fazer uma oração de agradecimento a Deus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor Jesus, onde nós estamos prestando ao Senhor. Especialmente, Senhor, quero orar pelo dízimo e as ofertas ao Senhor. Que sejam tudo para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que dizimou e ofertou. E que seja tudo usado para o teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa manhã. E abençoa, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Agora a palavra está com o pastor Kevin. Bom dia mais uma vez. Bom para ver os irmãos e irmãs nesse dia. Acordamos, tudo branco, hein? Eu pensei que eu estava na Alasca. É tudo branco, hein? Mas apareceu o sol, as nuvens foram embora e as coisas estão esquentando, graças a Deus. Vamos continuar orando para o pastor Denis e família. Eu não sei onde eles estão. Eu sei que eles estão num lugar tentando descansar. Eu nem liguei, nem mandei mensagem para ele, só ser uma casa de emergência. Então, mas eu espero que eles estão bem. Estamos orando em favor deles. Ele merece esse tempo de descanso. Ele trabalha muito. Um problema com Denis não é para puxar ele para trabalhar. E para não, puxar para descansar. Então, vamos continuar orando por ele e a família nestes dias. Estamos em Filipenses, que você não sabe, estamos em Filipenses, já leu o texto, já lemos o texto em Filipenses capítulo 3, lemos os versículos 1 a 11, e o plano hoje foi para nós tratar os versículos 9 a 11. Mas nos meus estudos, trabalho um pouquinho com versículos 10 e 11, mas hoje não vamos chegar a eles. E vamos deixar para o próximo. Nossa concentração hoje vai ser no versículo 9. E falando também dos versículos antes, porque realmente tudo tem que ver com o contexto. Quando você está pregando ou ensinando a palavra de Deus, tem que lembrar do contexto. E muitas vezes os versículos antes de um versículo tem que ver com o significado do versículo que você está lendo. E os versículos depois também, muitas vezes, tem que ver com as pessoas do versículo que você está lendo ou estudando. Então, hoje vamos concentrar a maior parte do nosso tempo no versículo 9, mas vamos estar falando sobre os versículos antes que já estudamos, porque fazem parte do foco do nosso estudo hoje. A verdadeira justiça. Vamos ler de novo versículos 7 a 11 e depois vamos iniciar. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveres considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas, e as considero como fogo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, pedimos, Senhor, sua ajuda neste dia, enquanto estamos abrindo tua palavra para estudar e meditar nela, pedimos, Senhor, sua direção. Abre nossos corações, abre nossas mentes, ajuda teu servo para falar e explicar e falar de uma forma que vai dar entendimento ao teu povo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos com a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Para introdução, você já viu na televisão ou nas notícias da internet uma mãe que perdeu seu filho para violência? Acho que já vimos mais de uma vez essa cena. O filho parecia inocente e foi morto injustamente para outra pessoa. E a mãe, de coração partido e com raiva, muitas vezes, clama para o quê? Justiça. Justiça. Eu quero justiça para o meu filho. Eu quero que essa pessoa que matou meu filho seja responsabilizada e pague pelo que fez ao meu filho. Eu quero justiça. Mas o que é a justiça? Justiça é simplesmente o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Justiça é quando recebemos o que merecemos, pelo bem ou pelo mal que fizemos, seja diante dos homens ou seja diante de Deus. A justiça é quando recebemos o que merecemos, para o bem ou para o mal. A Bíblia nos ensina que um dia todos nós comparecermos diante de Deus e do tribuno de Cristo. Um dia vai acontecer. Seremos julgados e declarados justos ou injustos. Seremos justificados ou condenados. Mas de acordo com o padrão de quem? De acordo com nossos próprios méritos e nossa própria justiça? Ou de acordo com os méritos e a justiça de outro? Nós seremos justificados de acordo com o padrão perfeito e justo de Cristo. Somente pelos seus méritos e sua justiça que podemos ser declarados justos diante de Deus. Mais uma vez, somente pelos seus méritos e méritos de Cristo, a justiça de Cristo, que podemos ser declarados justos diante de Deus. Não tem outra forma, não tem outro caminho para nós para sermos declarados justos diante de Deus. Hoje, nosso texto aqui, Filipenses 3, veremos como Paulo considerou tudo, todas as suas realizações, como lixo, como ele disse, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, literalmente estéril, em comparação com ganhar a Cristo. E que foi por meio de Cristo, por sua justiça,
que Paulo foi justificado diante de Deus. Por meio de Cristo, por meio de sua justiça, que Paulo foi justificado diante a Deus. E considere a Cristo o levou a desejar e conhecer a Cristo, levou a Paulo a desejar conhecê-lo ainda mais, a ponto de morrer por causa dele. Como Paulo disse em capítulo 1, para mim o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Paulo buscou a verdadeira justiça, vivendo uma vida que ele achou perfeita e santa. Uma vida de obediência e zelo por Deus, mas somente a encontrou naquele contra quem lutava, que era Jesus Cristo. Paulo estava buscando justiça. E ele achou que ele esteve justo diante de Deus. Ele acha que foi perfeita na sua maneira de viver, na sua vida de obediência e zelo por Deus. Mas só ele encontrou naquele contra quem lutava, que era Jesus Cristo. Lembra que Jesus disse a Paulo em Atos 9, quando ele foi ainda de nome Saulo, como ele disse, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo disse, Senhor, quem é você? E Jesus responde, sou Jesus. Sou Jesus. E como já falamos sobre os versículos 2 e 3 no passado, o apóstolo Paulo estava alertando os filipenses para que tenham cuidado de quem? Tem cuidado com os falsos mestres, as judaizantes, aqueles que dizem que o evangelho é mais do que apenas crer em Cristo Jesus. Eles estavam ensinando que para ser um verdadeiro crente, para ser salvo, para ser justificado diante de Deus, o homem deve crer em Cristo, ser circuncidado e guardar as leis de Moisés do Antigo Testamento. Mas Paulo disse em versículo 3 que nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nossa salvação não se resume ao que fazemos ou ao que fizemos, mas ao que Deus fez em nós. Lembra disso? Nossa salvação não resume ao que fazemos ou ao que fizemos no passado, mas ao que Deus fez em nós. A verdadeira salvação nos levará a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nos levará a glorificar a Deus em Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não haverá espaço ou oportunidade que confiarmos na carne. Como Paulo disse, não confiamos na carne. A nossa carne é realmente aquele parte de nós
que não está salvo. Talvez você pense, por que eu sempre tenho essas tentações, esses desejos na direção da carne? Por que tem essa luta? Cada dia quando eu acordo, começa essa luta. A minha carne quer dormir mais. Está frio, fica lá embaixo da cobertura. Eu estou com fome, então esse comida não é, eu sei, não é saudável, mas eu vou comer, porque eu desejo isso. E a nossa carne está sempre lutando conosco. Mas Paulo fala, não confiamos na carne. A nossa carne é realmente aquele que parte de nós que não está salvo. Ela não foi transformada e feita nova como nossa alma, como nosso espírito. Na verdade, o Espírito Santo que habita em nós está em uma luta constante contra a carne. Precisão você tem aquela luta cada manhã, cada dia, cada momento. Quando você sai da porta da sua casa, a luta continua. Realmente. Se você não está preparado espiritualmente para lutar contra a carne vai te pegar. E você vai cair em tentação. E pode ser uma coisa pequena. Ou pode ser uma coisa maior. Mas a luta é real. E a luta é diária. E o Espírito Santo que habita em nós está em uma luta constante contra a carne. Lembramos as palavras de apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Meus alunos de discipulado, não vou chamar vocês e ficar em pé para falar, mas fica alerta. Digo, porém, andai em espírito e demais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. São inimigos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Lembre desses versículos. Se você não memorizou, bom para você memorizar. Gálatas 5, 16 e 17. Mas Paulo disse em versículo 4 do nosso texto aqui, Filipenses 3. Paulo disse em versículo 4 de forma quase brincando. Se alguém pensa que pode confiar na carne para obter a salvação, o que ele disse, eu ainda mais. Então, no versículo 5 e 6, ele listou 7 maneiras, que nós falamos 2 semanas atrás sobre eles. Ele listou 7 maneiras pelas quais ele estava qualificado para confiar e se gloriar na carne, para ser justificado diante de Deus. Lemos versículos 5 e 6 mais uma vez. Ser considerado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Checkmate, ele pode dizer. Checkmate. Como Paulo mostrou, se alguém pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu estou no top das pessoas que são qualificados pela carne para ser justificado por Deus. Mas veja novamente a qualificação número 7. Versículo 6. Qualificação número 7. O que ele disse, última, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
a justiça que há na lei irrepreensível. Se alguém está procurando um homem que seja o mais qualificado e justificado diante de Deus e dos homens segundo a carne, Paulo disse, olhe para mim. Eu sou o homem. Brincando, de uma forma. Porque ele disse, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E isso era exatamente o que Paulo pensava a respeito de si mesmo, justo diante de Deus, irrepreensível. Mas um dia, Saulo, depois Paulo, mas um dia Jesus entrou na cena. Já falamos sobre isso na última vez em Atos 9. Jesus entrou na cena, na estrada ao Damasco, e tudo mudou. Tudo mudou. Como contamos 2 domingos atrás, Jesus Cristo mudou meu viver. Lembra? Cantamos? Eu não vou cantar. Eu pensei em cantar, mas eu não vou cantar. Tá bom? Não quero as pessoas saindo, hein? Jesus Cristo mudou meu viver. E realmente a vida de Saulo, depois Paulo mudou. E o nome também. Lemos versículos 7 e 8 do nosso texto, mais uma vez. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveres considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo, as coisas do lucro, família e fama espiritual, que antes era o meio de justiça para ele. Ele considerou tudo agora como perda, como refúgio para ganhar a Cristo. Por causa de Cristo, ou pelo causa de Cristo, pelo conhecimento de Cristo, pelo amor de Cristo, Paulo perdeu tudo. E você? Já perdeu tudo? Talvez não fisicamente, mas de coração. Já perdeu tudo por Cristo. Já entregou tudo para Ele, como nós contamos. Ou você ainda está guardando uma coisa? Está faltando uma coisa para entregar para Cristo ter sua vida completamente. Pela causa de Cristo, pelo conhecimento de Cristo, pelo amor de Cristo, Paulo perdeu tudo. Como Jesus disse em Lucas 9, 24. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Paulo disse não em 2 Coríntios 5,17, meus alunos discipulados, 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, mas que se fizeram novos. Tudo. Tudo. Tudo para Cristo. Tudo entregue para Ele.
e tudo é novo. O que estamos faltando? O que estamos segurando? Porque se nós obedecemos a voz de Deus em todas as áreas das nossas vidas, entregar tudo realmente para Jesus Cristo, deixar tudo nas mãos dele, estamos falhando. Estamos faltando uma coisa. Talvez por isso não estamos experimentando a presença de Deus, a alegria de Deus em nossas vidas, porque nós estamos segurando uma coisa e não está deixando nas mãos do Senhor. A única maneira que podemos experimentar a alegria do Senhor, a bênção do Senhor, é se nós estamos entregando todas as coisas a Ele, até nossa própria corpo e vida. Paulo achou e abraçou algo muito melhor. Ele achou a pérola de grande valor. Ele achou o lírio do vale. Ele achou a estrela brilhante da manhã. Ele achou Emmanuel, Deus conosco, em Jesus. Aquele que Paulo odiava quando ele era Saulo. Aquele que ele odiava, que lutou contra ele, tentar destruir Cristo. Cristo o amou e o salvou. Como lemos em Romanos 5, versículos 6 a 9. Romanos 5, versículos 6 a 9. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. No momento, num encontro com Jesus, Paulo abriu mão de tudo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo e ganhar a justiça de Deus. Mais uma vez nós vemos isso em versículos 8 e 9. Quando ele disse, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. No dia do julgamento diante de Deus, como seremos encontrados? Esta é a grande questão. Como eu posso me apresentar justo ou justificado diante de Deus? Os judeantes, os maltos, os mestres falsos disseram que para estar justificado, o homem tem que crer em Cristo e guardar as leis que já vamos falar. De uma forma, tem que ter a sua justiça própria
também em adição de Cristo. E o que o apóstolo Paulo declarou? Ele disse: eu quero ser achado nele. Quem é nele? Quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei. Antes, Paulo vivia contra Jesus e sua igreja. Seu propósito e sua missão era procurar os que eram do caminho, os cristãos, e destruí-los. E agora, ele disse o quê? Eu quero ser achado nele. O que aconteceu? Foi um ato da misericórdia e a graça de Deus soberano. Num minuto, Paulo era um inimigo zeloso de Cristo. E no minuto seguinte, ele tornou-se um servo e pregador zeloso do Evangelho de Cristo. Em Atos 9, lembramos o que aconteceu depois da conversão de Paulo. Atos 9, 21 disse que todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocaram o nome de Jesus? Quando Jesus o salvou e abriu seu coração, Paulo entendeu que as obras da carne e os méritos da lei não serviam para nada. Era um lixo diante de Deus. A única coisa que foi de importância para Paulo em relação da sua salvação era ser declarado justo e justificado diante de Deus. Como ele disse, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A fé é um componente importante e necessário no ato e no processo de justificação. Realmente, hoje, sobre o assunto de justificação, nós estamos só tocando um pouquinho nesse assunto. É muito grande. A Bíblia fala muito sobre isso. Romanos, um livro que podemos estudar por um ano, 2 anos, 3 anos, que fala muito sobre esse assunto de justificação. Mas a fé é um componente importante e necessário no ato e processo de justificação. Olha de novo o versículo 9, a segunda parte. Aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada no quê? Baseada na fé. Vemos um bom exemplo disso em Romanos capítulo 4, versículos 18 a 25, que fala sobre a fé de Abraão. E a fé de Abraão é maneira que a justiça de Deus é imputada pela fé. Importante da fé. Eu pedi ao irmão Tiago, cadê? Tiago está aqui. Eu pedi ao irmão Tiago para ler esse texto para nós, versículos 18 a 25.
Romanos capítulo 4, e versículos 18 a 25. Okay? Obrigado, Tiago. Então não foi escrito só para a causa dele, mas para a nossa causa também. Falando sobre a causa de nós que somos crentes em Cristo Jesus. E versículo 24, ele fala também para a nossa causa, posto que a nós igualmente nós será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, né? Aquela palavra de novo, nossa justificação. Mas dá uma olhada em capítulo 5, versos 1 e 2, para uma continuação do assunto. Versículo 1 de capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Pela fé, temos esta graça, qual estamos firmes. A graça e fé, que estão mencionados aqui em versículos 1 e 2 de Romanos 5, a graça e fé podemos dizer que elas são como irmãs gêmeas. São muito ligados, mas não são iguais. A conclusão. Através da graça e da fé, a justiça de Deus é imputada, aplicada na vida do crente. Mais uma vez, através da graça e da fé, a justiça de Deus é imputada na vida do crente. O que Paulo Apóstolo disse? Por amor do qual perdi todas as coisas, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé.
na fé. Como está a sua fé? Impossível agradar a Deus sem fé. Impossível para ser salvo e viver a vida cristã sem fé. Nossa vida é uma vida de fé. E a justiça de Deus é aplicado às nossas vidas pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus. William Hendrickson, ele comentou que a fé é a agente apropriador, a mão estendida para receber o dom gratuito de Deus. Se a única justiça que tem qualquer valor diante de Deus é a justiça de Cristo, imputada ao pecador como o dom gratuito de Deus, é claro, pois, que a única maneira possível de obtê-lo é pelo ato de aceitá-lo, simplesmente pela fé. A fé é a resposta humana à graça de Deus. A fé não é uma ação que gira a salvação, mas sim o meio pelo qual a graça salvadora de Deus é recebida e aplicada na vida do crente. Pela fé. Terminamos com 2 versículos aqui, em Romanos 5 e da 2 Coríntios 5. Romanos 5, versículo 1, que já lemos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, e verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, possamos feitos justiça de Deus. Você já entregou tudo por Jesus? Já deu todas as coisas na sua vida? Já entregou sua própria vida e seu corpo para Ele? Paulo perdeu tudo para ganhar a Cristo. Que nós fazemos o mesmo. E nós passamos a mesma mensagem para os outros. Cristo pode te salvar, se você entregar tudo para Ele. Padre, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Estamos gratos para a Tua palavra, gratos para a mensagem que temos através do livro de Filipenses, que fala sobre a história do apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, para o exemplo que temos nele. Um homem que viveu uma vida justa na carne, tentando agradar o Senhor. Mas um dia o Senhor encontrou ele e o salvou e o transformou e o usou como instrumento nas tuas mãos. Depois ele confessou que tudo que estava na sua vida
é por nada. Perda e fugo em comparação de ter Cristo. Ajude-nos, Senhor, para lembrar disso em todos os dias da nossa vida, que nós podemos continuar entregando nossas vidas, nossos corpos, como sacrifícios vivos para o Senhor, para a tua glória. Obrigado, Senhor, para a nossa grande salvação em Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Nosso culto encerrou, ou estamos encerrando. Vamos ter uma oração silenciosa no final, como um postludio. Que Deus abençoe seu dia bonito que Deus deu para nós. E vamos continuar andando, meditando na mensagem que recebemos da palavra de Deus nesse dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos que amam sinceramente o Senhor. Amém.